Tudo bem, investidores? Sejam bem-vindos ao nosso canal central do REIT, né? Aqui nos destinamos a falar como obter uma renda em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. E o tema de hoje é: não vale a pena investir em REITs, né? Afinal de contas, tem imposto sobre dividendo. No Brasil a gente não tem. Então, é muito melhor investir no Brasil do que ficar procurando ativo no exterior que tem imposto, né? E afinal de contas, quem quer ficar pagando imposto? Eu também não quero, né? Então vamos ficar aqui só no Brasil e tá tudo certo. E hoje eu venho desmistificar essa ilusão que o investidor tem aqui em falar que não investe em determinado ativo porque simplesmente tem imposto, né? Afinal de contas, você prefere receber um salário mínimo e ser isento de imposto ou receber 100 mil reais por mês e pagar ali 27,5% de imposto? Eu não sei você, né? Mas eu prefiro receber os 100 mil reais por mês. Mas vamos voltar aqui para falar sobre isso. Primeiro ponto, né? O investidor ele começa a investir no Brasil, nos fundos imobiliários, ele vai para os Estados Unidos buscando fundo imobiliário em dólar também. E aí aqui no Brasil nós temos uma vantagem muito grande que é a isenção de imposto sobre dividendos, que nos Estados Unidos nós não temos, né? A gente ali como investidor estrangeiro acaba pagando uns 30% e depois no Brasil a gente tem ali essa compensação que nós acabamos não pagando ali novamente imposto sobre dividendo aqui no Brasil. Mas vamos lá, quando nós falamos em ativos que pagam dividendos, a gente está falando para aquele investidor que investe para longo prazo, que busca esses ativos para receber renda não só hoje nem amanhã, mas renda daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? Em geral são ativos para aposentadoria, como é o caso, imagino você, os fundos imobiliários. Quando nós falamos em ativos de pagadores de dividendo, nós temos que pensar na capacidade que esses dividendos têm de crescer ao longo do tempo, da constância e da segurança que nós temos. Afinal de contas, imagina você, durante a pandemia, por exemplo, você já estava aposentado, investindo em uma carteira que você recebia 10 mil reais por mês. De repente, no auge da pandemia, você vê os seus dividendos cortados. Isso você já está aposentado, com 70, 80 anos, por exemplo, e aqueles 10 mil que você recebia agora é 1.500, 1.200. Sequer vai pagar ali seu plano de saúde, de repente, os remédios que você precisa comprar. Não é verdade? Então nós temos que olhar para a segurança do pagamento desses dividendos. E a minha análise aqui, o investidor tem que entender que não é uma crítica ao fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele tem sim as suas vantagens, mas você tem que entender o foco e a estratégia de investir nele. E um exemplo que eu vou dar aqui é dos dividendos pagos. Eu não estou falando de yield. Eu quis pegar os 5 maiores fundos imobiliários. Eu nem estou analisando fundo a fundo aqui, não é meu foco, entendeu? A gente tem fundo imobiliário no Brasil que vem crescendo dividendo ali nos últimos anos, mas os fundos imobiliários, via de regra, eles não têm esse foco de um crescimento constante nos dividendos. Até porque, diferente dos REITs, eles têm um payout ali, onde eles distribuem basicamente tudo que eles recebem. Os REITs mantêm um payout mais baixo para poder reinvestir o seu capital e também manter ali um fluxo maior ao longo do tempo para os investidores. Quando nós olhamos aqui os fundos imobiliários, eu quis trazer para vocês, aqui são os dados, né, do Fund Explorer que eu peguei, quem quiser dar uma olhada no site, o KNIP11, né, que são os 5 maiores fundos imobiliários, aqui a gente vê que o dividendo dele oscila ao longo do tempo, KNCR11 também, o HGLG, que inclusive é um dos, todos falam que é um dos melhores fundos imobiliários que a gente tem à disposição hoje, também crescendo seus dividendos ali, mas bem constante ali ao longo do tempo, XPML, que vem crescendo seus dividendos ali ao longo do tempo, mas oscilou também, e o BTLG também, que vem com um crescimento um pouco mais constante ali. Só para vocês terem uma ideia, o HGLG em 2017 ele pagou ali em torno de R$10,44 de dividendos, né? Hoje ele precisaria pagar ali em torno de R$4,91 só para acompanhar a inflação do Brasil no de 2017 até hoje, né? Que gira ali na casa de seus 42%, porque é a inflação que ela vai corroer o seu poder de compra. Então, quando nós utilizamos isso, todos os investidores de fundo imobiliário eles sabem que precisa pegar uma parte de seus dividendos ali e reinvestir nos fundos imobiliários. E de novo, não é uma crítica ao fundo imobiliário, essa é a estrutura que eles fizeram, que inclusive confere mais segurança para o modelo e para a legislação brasileira que nós temos hoje, né? Inclusive, tem um estudo que eu recomendo vocês lerem, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, do Rodrigo Medeiros, um dos melhores analistas que a gente tem hoje em fundo imobiliário, onde ele faz um estudo bem detalhado sobre isso, mostrando que o investidor ele precisa reinvestir entre 15% e 30% dos seus dividendos
para manter ali o seu padrão de vida ao longo do tempo, né? E eu não vou entrar em detalhes, eu recomendo que você leia lá. E ele fala isso, né? Que o investidor, para ele manter ali o seu padrão de vida, ele precisa reinvestir parte dos seus dividendos. E olha só o que eu falei, ali chegando na casa dos 30%, exatamente o imposto sobre dividendo que a gente tem hoje nos Estados Unidos, né? Que são os 30% para o investidor brasileiro. Mas vamos lá, mesmo com esse imposto sobre dividendo, nós temos que olhar a capacidade de crescimento desses dividendos ao longo do tempo. E eu vou trazer aqui para vocês esse gráfico aqui, ele mostra somente os 5 maiores REITs. Eu nem vou pegar todos os REITs, que são mais de 180. Quando nós olhamos no mesmo período analisado, que eu utilizei lá para os fundos imobiliários, a gente vê os dividendos pagos. Eu não estou falando de yield, eu não estou falando de cotação. São só os valores que estão sendo pagos aqui nesses ativos, tá? O REIT que mais cresceu ali nesse período, né, de 2017 até agora, foi a American Tower, que aparece em roxo com 205%. Em segundo lugar, nós vemos ali em azul Equinix com mais de 143%. Em laranja, nós temos ali Prologis com 128% de crescimento de dividendo, né? Em lilás ali Digital Realty com 38%, né? E o que eu chamo a atenção, Realty Income também ali com cerca de 30%. Mas o gráfico em marrom, lá embaixo, né? Ele mostra que a inflação no período nos Estados Unidos foi de 31%. Foi uma das mais altas da história dos Estados Unidos, inclusive. Mas, em compensação, quando nós olhamos esses REITs, que todos eles cresceram dividendos acima da inflação. Então, por mais que exista um imposto sobre dividendo hoje nos Estados Unidos, não existe ali um risco no corte do dividendo desses REITs que venha perder o fundamento aqui, né? Isso eu estou citando 5. Tem outros REITs ali, alguns setores mais específicos, como é o caso de escritório e hotel, que o risco de corte de dividendo ele é real. Mas quando nós falamos em ativo de qualidade, naturalmente eles crescem seus dividendos acima da inflação. Então nós temos que precificar sim os ativos, mesmo com esse dividendo que nós pagamos ali, a capacidade que ele tem de nos entregar ao longo do tempo. E no caso dos REITs, por exemplo, não existe essa necessidade de reinvestir em abaixo, né? Quando a gente observa aqui, lá em marrom está a inflação dos Estados Unidos. Será que os REITs conseguiram acompanhar em termos de valorização patrimonial também? Nós observamos que Prologis nesse mesmo período já entregou 206% de retorno, né? Ali a gente tem outros REITs aqui em azul, o Equinix com mais de 179% de retorno, 119% ali a gente coloca a American Tower, enfim. Todos esses ativos, os 5 maiores REITs aqui do mercado imobiliário americano, eles cresceram também a valorização do seu patrimônio acima da inflação dos Estados Unidos. Então, nesse caso, o investidor ele ganhou tanto com a valorização do patrimônio quanto com o crescimento de dividendos. E você quer um exemplo disso? Imagine que você é investidor, lá em 2017, queria receber seus 10 mil dólares por mês. Você foi lá, investiu, recebia 10 mil dólares na forma de dividendos. Naturalmente, com o imposto sobre dividendo, você não vai receber os 10 mil dólares líquidos, né? Você ia receber 7 mil dólares. Se você tivesse investido, por exemplo, eu nem vou pegar American Tower, vamos pegar aqui outro REIT, como é o caso de Equinix, que cresceu em torno de 150% dos seus dividendos, você não receberia mais 10 mil dólares, você receberia ali em torno de 25 mil dólares. Tirando ali os seus 30% de imposto que a gente teria sobre os dividendos, nós teríamos ali 7.500 dólares pagando de imposto sobre dividendo, mas nós teríamos ainda ali seus 17 mil dólares e 500, ou seja, a sua renda saiu ali da casa de 7 mil dólares para mais de 17 mil dólares na forma de dividendos. Então o investidor não precisou se preocupar nesse caso aqui em fazer reinvestimento de dividendos, porque sua renda cresceu acima da inflação no período. E não só isso, né? Mesmo com o pagamento de imposto, o investidor pode dormir tranquilo. Por isso que quando nós falamos no nosso canal em renda em dólar, nós falamos em renda em dólar com segurança para o investidor. E o investidor tem que entender aqui que isso não é uma crítica ao fundo imobiliário ou um elogio aos REITs, no caso aqui. É só você entender que a estratégia do fundo imobiliário você vai ter que necessariamente fazer parte do reinvestimento dos seus dividendos. No caso dos REITs, mesmo com imposto, você pode dormir tranquilo ali no caso. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que lembrar que nem todo imposto que o REIT, nem todo dividendo que o REIT paga é um dividendo ordinário. Tem muito dividendo que eles entram ali como ganho de capital. Não vou entrar no detalhe, você pode acompanhar num vídeo aqui que eu fiz no card acima, falando um pouco mais sobre isso. Que ali no começo do ano seguinte, você acaba recebendo de volta ali na forma de estorno esses dividendos que você pagou, né? E aí é lógico que você vai pagar os 15% aqui no Brasil na forma desses dividendos. E o terceiro ponto, né? Nós temos que lembrar que o Brasil, na verdade, é um dos poucos países do mundo ali
que ainda tem isenção de dividendos, né, nos investimentos. E isso é uma guerra que nós vemos ano após ano ali, os governos levantando, seja de esquerda ou de direita, todos eles ali sempre estão de olho ali no foco na taxação desses dividendos. Então, talvez isso não dure para sempre, né? Quando a gente fala aqui, a gente tem que entender a estratégia que nós temos e, novamente, é o investidor saber olhar com a ótica certa o fundo imobiliário e os REITs que têm uma ótica um pouco diferente na hora de reinvestir. Eu não vejo problema no imposto sobre dividendo e eu não sou maluco de falar aqui que como isso é bom para você, lógico, né? Ninguém quer pagar imposto, eu também não quero, mas querendo ou não, a gente precisa olhar os REITs com a ótica certa, que é crescimento de dividendo ali no longo prazo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Um abraço e até a próxima.